Super Sonic, uma transformação bastante clássica no mundo dos jogos de Sonic, mas uma questão é que a gente nunca tratou. Será que ela ainda é forte? Então vamos nessa, precisamos ir mais rápido. Tá, você consegue. Tem que ir mais rápido. Para isso a gente vai ter que voltar lá para Sonic 2 na era de 1992, onde o Super Sonic era apenas uma recompensa para os jogadores que conseguiam as 7 esmeraldas do caos. E acabou que o Super Sonic virou meio que um patrimônio da cultura de Sonic, né? Meio que virou a transformação mais canônica e a mais padrão. E por isso é a mais lembrada até hoje. Tanto que os criadores de Sonic nunca mudaram nada nessa transformação, porque ela foi inspirada no Super Saiyajin, né? A única diferença tá na cor do olho, né? Já que no Super Sonic 2 que muda a cor do olho. O Super Sonic 1 tem um olho vermelho e o 2 tem um olho azul. Mas mudando isso não tem nada. Não, mudando isso, tirando isso não tem nada de diferente. E é sério, essa criação veio lá desse ano muito antigo. Eu acho que a SEGA ainda estava meio que desenvolvendo o mundo de Sonic. E mesmo assim ela não deixou que o mundo dos jogadores ficasse assim, sem nada. Então criou essa recompensa. Mas acabou que o Super Sonic virou algo muito mais além do que a SEGA esperava. E como vocês podem ver, nesse jogo de luta aí, o Sonic eu acho que vai ter alguma coisa. O Super Sonic tá de volta e pelo visto quebrando o Metal Sonic, né? E também o Super Sonic tem a habilidade de voar e ele basicamente é invencível, dependendo de quem ele luta. O Super Sonic não consegue respirar debaixo da água. Ele pode até voar, pode até correr mais que a velocidade da luz. Sim, o Super Sonic consegue fazer isso. Ele corre mais que a velocidade da própria luz, o que por si só já é incrível. O Sonic natural já correu muito mais do que você pode imaginar. Imagina o Super Sonic, que é tipo o Sonic com poder 1000 vezes aumentado. Mas sério, o Super Sonic voltou nesse jogo e ele tem várias participações em vários jogos. Além de ser a transformação mais, assim, digamos, excepcional e mais criativa que eu já vi. Uma ótima representação do Akira Toriyama. Na verdade, representação não, inspiração, falei errado. Mas é sério, a Akira Toriyama me inspirou muito nessa criação. E o Super Sonic, comparado a outras transformações como Hyper Sonic, eu acho que o Super Sonic acaba perdendo nos quesitos de velocidade de força. Eu acho que as transformações assim como Hyper Sonic, ele perde. Super Sonic 2 também perde. Cyber Sonic perde. Mas eu acho que assim, transformações mais tipo o Sonic cristalizado lá do Sonic Prime, que eu esqueci o nome. Eu acho que aí já perde. E também perde, eu acho, pro Dark Sonic também perde. Tem muitas transformações por aí que o Sonic com certeza consegue usar, mas sem dúvida a mais canônica e a mais
padrão vai ser sempre Super Sonic, tanto que no Sonic Frontier foi a transformação mais usada nas batalhas, mais usada mesmo, quase em todas as batalhas. E as transformações já apareceram em vários jogos como Sonic Heroes, e não podemos nos esquecer, na verdade, de uma das cenas mais memoráveis que acabou de passar no vídeo, que foi a cena do Sonic usando o controle Perfect Chaos. Não dá pra esquecer que a cena foi muito boa mesmo. Além dessa, dele e do Knuckles e do Tails lutando com o Metal Overload Sonic, é muito bom. Overload Sonic, na verdade, é muito bom. Muito bom mesmo. É pura ação. E tomara que essas cenas com os personagens continuem, mas não usei tanto, porque senão fica sem graça. Além de que não dá para esquecer, né, da clássica cena de Live and Learn do Shadow e do Sonic. Do Sonic e do Shadow, se possível falar, não sei. Mas os dois viram Super Sonic e Super Shadow. E mano, que cena linda. O Super Sonic e o Super Shadow na era de Adventure eram legais. E os modernos são mais ainda. E tipo, passa uma sensação muito boa de ver os dois se aliando, porque o Shadow, eu acho que é um anti-herói, se eu não me engano. E é muito bom o Shadow fazendo uma redenção, né? Isso é muito bom ver o Shadow fazendo isso. É clássico de um personagem com o Shadow, né? Muitos personagens bons que eram maus tiveram uma redenção boa, tipo o Vegeta. E eu acho muito legal isso. Mas tem coisas que não dá pra esquecer, né? Tipo da cena lá do Chaos Control, né? Que é essa aí que vai estar passando do jogo, né? E é muito bonita mesmo. Sério. É uma cena cinema. E tipo, você fica feliz depois de saber que eles conseguem parar a colônia espacial lá. Nossa, que negócio muito bem feito mesmo. A SEGA fez o Sonic Adventure 2 muito bom mesmo. Eu acho que é tipo um dos melhores jogos. Muita gente gosta. E por mais que seja às vezes superestimado, às vezes, né? É muito bom você assistir e até mesmo jogar. Mas tudo isso ainda não responde a pergunta: será que Super Sonic ainda é uma boa transformação? Uma transformação super poderosa? Não sei. E será que ela ainda é capaz de vencer alguma outra transformação do mesmo nível? É isso que a gente vai ver agora. A gente vai pegar os fatos e rever. Vamos começar primeiramente vendo que o Super Sonic é a transformação base de tudo, ou seja, a primeira transformação que começou tudo. Então ela deveria ser a mais forte para começo de conversa, né? Já que ela deu início a tudo, ela deveria começar pelo menos sendo um pouco mais forte que alguma por aí, né? E não. Ou sim? A resposta é meio que não tem. Tipo, porque Super Sonic é uma transformação que, por mais que seja forte, tem muitas outras transformações super que superam, tipo Super Sonic 2, ou até mesmo Hyper Sonic ou Ultra Sonic. Tipo, essas transformações conseguem superar e muito. Eu acho que o Dark Sonic é o único que consegue bater de frente com o Super. Mas tem algumas transformações que realmente o Super Sonic vence. E vence com naturalidade ainda por cima. De boa. O Ultra Sonic, se eu não me engano, consegue criar anéis em volta. E qualquer coisa, tipo, que ele tocar, vira anel, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrija aí, por favor. Porque eu não gosto da informação errada pra vocês. Então me corrijam aí, por favor. E também não dá pra esquecer, né, que teve essa cena aí em Sonic 2006 que foi bastante polêmica, onde o Sonic até vira Super Sonic, mas essa princesa aí beija o Sonic, e tipo, isso é esquisito, isso dá um nojo.
Tipo, porque o Sonic não é ruim, ele é bastante higienizado, na verdade. Só que, tipo, ele é um ouriço, cara. Um ouriço. E ela é literalmente uma humana. Então, tipo, isso é muito esquisito. Não dá pra tancar isso. Tipo, que negócio esquisito. Tipo, imagina só um ouriço fazer isso com você. O tanto que isso seria perturbador pra você. Ah, e deve ter sido bastante perturbador pro Sonic também, né? Mas voltando pro vídeo, essa cena aí ele vira Super Sonic e acaba chamando o Shadow Silver pra virar Super também. Onde o Shadow vira Super Shadow e o Silver vira Super Silver. Super Silver é uma transformação assim que é a menos popular entre esses três aí. É a menos popular, o Silver é o menos popular, sempre foi o menos popular daí, esses três ouriços aí. O Sonic sempre foi o mais popular. E sempre foi, na minha opinião, o melhor ouriço daí. O Shadow também foi um ouriço bastante bom. E o Silver não é ruim, pelo contrário. E aí eles viram Super e vão lá derrotar os Solaris, que tá lá no céu, e aí eles fazem uma cena épica e aí voam pra cima. Cara, que cena épica demais. Até o Eggman tá nessa cena. Nossa, que legal. Aí, ó. Luta com o Solaris. E aí, né? Derrota ele. E é isso. Mas é sério. O Super Sonic conseguiria derrotar um semideus? E a verdade é que sim. O Sonic derrotaria fácil. Até porque ele já fez isso com vários personagens que provaram ser muito, mas muito fortes nele. Lutou contra milhares de inimigos com o Super Sonic. Lutou contra um monte de bicho no Sonic Frontier, que era muito poderoso apenas com o Super Sonic. Não, em algumas batalhas ele foi na forma base, eu acho. E também ele já derrotou o Eggman muitas vezes. O que você só não é tão difícil, na verdade. Mas ele já derrotou criaturas que atravessam o espaço, um bicho de fogo, um monstro de fogo que tipo vagava pela dimensão do Silver. E tipo, isso é muito difícil de fazer. Até mesmo para quem tá com as esmeraldas do caos, o que por si só já é incrível. Super Sonic é uma transformação bastante, como posso dizer, uma transformação bastante capacitada, mas que às vezes, de vez em quando substituída, outras vezes não. E eu acho que assim, poderiam evoluir mais essa forma do Sonic. Mas é sério, parando pra pensar, ele conseguiria derrotar qualquer monstro mesmo? E agora nós vamos ver isso nessa batalha de Sonic Generations com o Super Sonic clássico e o Super Sonic moderno. Ou seja, vamos ver agora uma batalha linda. E dá pra ver que o Super Sonic até pode ter um pouco de dificuldade, mas o Super Sonic clássico já era forte. O moderno já ficou mais ainda. Juntando os dois, fica quase um poder divino assim. E essa batalha provou que o Super Sonic tem sim capacidade para derrotar qualquer coisa que tiver na frente dele. Imagina se ele não tivesse controle sobre essa transformação. Mas, então, ela é a mais poderosa? Não dá pra dizer ao certo se então é assim assim, ou não. Porque tem um monte de transformação que tá muito acima. E eu acho que dá pra dizer que não e sim. Por mais que ela seja a base de tudo, ela ainda pode evoluir. Mas o problema disso é que tem transformações muito mais acima, como Hyper Sonic e Ultra, o que incapacita a posição de primeiro lugar de transformação mais forte. Mas mesmo assim ela não deixa de ser uma transformação boa. Então sim, ela ainda é muito poderosa. Então, pessoal, falou!